Bom dia, gente, para aqueles que não são crentes e a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que abominam, repudiam a corrupção dentro da igreja. Professor Silvio, agora, nesse momento, Silvio Moura da Silva, do portal O Atalaia, estou aqui de volta para trazer uma notícia maravilhosa. Estamos aqui, gente, todos estão aqui vibrantes de alegria. E nós vamos dizer o motivo porque eu vou entrevistar nesse momento o nosso advogado, Dr. Luiz Miguel, e ele vai contar para você como é tudo isso aqui. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, que fique bem claro. Algumas pessoas aí começaram a sussurrar que o Atalaia deixou de gravar vídeos porque recebeu uma boa soma de dinheiro da igreja. Eu quero dizer para vocês que os valores que eles tiraram de mim, desviaram de mim e da igreja de Amaragi, e os valores que eles têm aqui e no exterior, caso tenha, não dá para comprar o Atalaia. O Atalaia não está à venda, tá certo? Então eu quero dizer, se você tem uma denúncia e você e se você quer que eu vá lá, onde você esteja, na cidade que for, eu estou aqui, o Atalaia está aqui. É só ligar para mim, eu vou lá e lhe entrevisto. Dinheiro não me compra, porque o dinheiro para meu sustento e o sustento da minha família, graças a Deus eu tenho. E esse dinheiro de lá, para mim não serve, tá? Então nós vamos nesse momento entrevistar o Dr. Luiz Miguel. Ele vai expor aqui a situação e nós glorificamos a Deus, tá certo? Estamos de posse de vitória e quem achava que era todo poderoso, desistiu. Vamos nesse momento fazer essa entrevista com o Dr. Luiz Miguel. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Silvio Moura. Silvio, é um prazer ver o seu retorno com toda a veemência que você sempre trabalhou, fez denúncias e mais denúncias. A gente estava sentindo falta, exatamente, obrigado. Do seu trabalho, um trabalho que eu posso dizer jornalístico, certo? De informação à população, mesmo evangélica ou não, tá certo? O motivo de estarmos aqui, Eric, Josué e Anthony, é exatamente uma queixa-crime que foi movida pelo pastor presidente da igreja, tá certo? Contra essas pessoas, contra você também, em que ele se sentia ofendido, segundo ele, pela publicação em nossa cidade de vários outdoors. Esses outdoors, ele dizia o seguinte, que em 100 anos de Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, apenas a gestão do pastor atual, pastor Ailton, se trouxe a política para dentro da igreja. Veja a situação. Se questiona também o valor do salário dele, que certamente hoje passa de R$300 mil mensais. Mas isso é declarado. Isso é declarado. Mas tem o que aconteceu em Amaragi. Aí é uma outra história que o senhor aí presenciou, o senhor participou da situação, vivenciei. Exatamente. E ele se sentiu ofendido por esses outdoors, inclusive tinha um que falava de nepotismo, falava de emprego da família na igreja. Então ele se sentiu ofendido por isso e moveu essa ação, certo? Em paralelo também ele moveu uma outra ação pedindo R$300 mil de indenização por danos morais, se sentindo também ofendido pelos outdoors. Só que esses outdoors traduzem apenas as verdades. São verdades cruciantes, dilacerantes, que não tem como você contrapor. Por quê? Porque são Tudo fatos. isso são fatos. Fatos. Há envolvimento na rachadinha, há envolvimento de políticos também em que receberam dinheiro de dízimos e ofertas. E isso aí está sendo apurado na Polícia Federal. Então, todas essas denúncias colocadas em outdoor são verdadeiras. Tanto é verdadeira que na ação que ele moveu de indenização, ele foi intimado e não compareceu. Numa audiência que teve a semana passada. Outra audiência também que teve ontem, ele também não compareceu. E a de hoje me espantou, inclusive eu vim preparado para fazer a instrução processual, ouvi os irmãos. Veja agora, escutem agora, por favor, o que o doutor Luiz vai dizer, gente. Me surpreendeu. Ele, antes de iniciar a instrução processual, o advogado dele se postou e pediu desistência da queixa. É aquilo, por que pediu desistência? Porque ele sabe que no fundo
tudo aquilo narrado nos outdoors são verdadeiros. Ali não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma ofensa. Inclusive, o Ministério Público pediu ao juiz que retirasse o nome da igreja, porque ele colocou a igreja. Agora, pergunta-se por que ele coloca a igreja? Porque a igreja é quem paga as custas, é quem paga os honorários dos advogados. Então ele coloca a igreja, o Ministério Público disse que a igreja é parte ilegítima, que ele era quem seria a parte para responder o processo. E assim houve a emenda da queixa-crime e ele retirou a igreja e deixou o nome dele. Agora, os custos vai para quem? Para a igreja. Para quem dá dízimos. Então, infelizmente, a gente está diante hoje de uma situação vexatória, isso eu digo para o estado de Pernambuco, certo? É um pastor presidente que colocou o nome da Assembleia de Deus do estado de Pernambuco na lama. Hoje, todo canto que você vai, o pessoal disse, é a igreja daquele pastor corrupto? É a igreja daquele pastor ladrão? Infelizmente, as pessoas dizem isso, certo? Então, a gente não pode poupar uma situação dessa eu digo assim, de descrédito da Assembleia de Deus, uma igreja centenária que hoje, na administração do pastor Ailton, está nessa situação. Só um minutinho para ver ali, viu? Se está tudo ok. Isso, está tudo ok. Pronto, entendeu, Silvio? Então, para concluir, essa audiência de hoje foi uma audiência que seria necessário a exposição do Antony, de Josué e a de Eric, para explicar, porque você nem sabia desse outdoor, Eric também nem tomou conhecimento desse outdoor, muito menos o irmão Antony, tá entendendo? Agora me permita fazer uma pergunta, doutor Luiz. A questão moral não tem como ele resgatar mais, ele já tá, o nome dele já está na lama. A questão agora, se só foi uma pessoa que confeccionou aquele outdoor, veja se o senhor consegue acompanhar o meu raciocínio, que o senhor é o mestre para mim. Então, nesse caso de perdendo, alguém que fez o outdoor ele ia ter que indenizar, correto? Correto. Mas este aqui, irmão Antony, este aqui, irmão Eric, ele teria que indenizar a gente também, porque ele caluniou de forma irresponsável as pessoas que não estavam envolvidas. O que é que o senhor diz disso? Olha, diante da desistência dele, ele abdicou do direito de questionar isso criminalmente. Logicamente que vocês têm esse direito de regresso para pedir indenização, mas eu acho a essa altura, aquele leão que rugia, que batia na mesa, aquele leão forte... Tornou-se um gatinho agora? Tornou-se um gatinho que vai... Amansou. Pede desistência dos feitos, não vem para as audiências. Então, hoje a gente está diante de uma pessoa que está moribundo, certo? Está decadente, infelizmente representa o maior segmento evangélico aqui do estado de Pernambuco, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Moveu várias ações contra seus membros e, graças a Deus, esses membros estão saindo vitoriosos. Não estão sendo condenados em nada até agora. A única condenação que teve é lá atrás e a gente recorreu e possivelmente a gente vai derrubar num segundo grau ou, se não, no STJ lá em Brasília. Então, a situação hoje, eu posso dizer, tudo que se fizeram para calar esse pessoal, calar essas vozes, teve efeito contrário. Muito ao contrário. Tanto é que essas vozes hoje alçaram voo de uma situação bem... Está entendendo? Ela tá, na verdade, transpondo fronteiras, países inclusive. Agora, doutor Luiz Miguel, nós temos também aqui o nosso nobre José Augusto, o nosso nobre Eric, o nosso nobre Antony. O que é que vocês acharam? Como é que a gente ficou nesse... Para mim, doutor Luiz Miguel, eu estou satisfeito. Isso não vai dizer, gente, que eu vou parar, não. Porque de mim tiraram 12.400. Se eu quero esse dinheiro de volta. Eu quero esse dinheiro de volta. Vou deixar um recado aqui muito claro. As pessoas que desviaram do meu dinheiro, 12.400, se não entrar em acordo comigo para me devolver o valor, eu vou na casa de cada um. Eu vou mostrar onde ele mora
e vou dizer, eu vim buscar o dinheiro que você desviou, você tirou do meu bolso, que eu dei para ajudar os pobres, e você enriqueceu. Então, tente entrar em contato com com o meu advogado. Tente entrar em contato com ele, tá bom? Agora a Igreja Assembleia de Deus, enquanto Ailton estiver aí, não vai parar. Esse eu não tenho um acordo com ele. Ele pode me chamar para me oferecer milhares ou milhões, não tem acordo. Eu não quero acordo com Ailton José Alves. E aí, Eric? Olha, diante desse caso aí, eu queria agradecer aí ao irmão Antônio, ao irmão Josué Augusto, ao meu amigo Silvio Moura aí, grande repórter aí, o doutor Luiz Miguel também. Veja só, veja a situação. Agora mudou. Agora ele botou a gente como culpado e ele como inocente. Agora ele é culpado e a gente é inocente. Como assim? Se eu quiser agora aqui, eu posso muito bem falar com o doutor Luiz Miguel aqui e empurrar o processo nele por calúnia e por defamação pelo que ele fez com a gente. Eu poderia, pastor Ailton, esse recado é direto para o senhor, eu poderia agora pedir uma indenização sua pela calúnia que o senhor inventou sobre mim, sobre o irmão Silvio Moura e sobre o irmão Antônio. Pastor, eu aprendi com Deus, eu aprendi de Deus. Forte não é aquele que tem oportunidade de destruir, ele destrói. Forte é aquele que Deus entrega muitas vezes o seu inimigo na sua mão, que o Senhor tem a gente como seu inimigo, que nem Deus entregou Saul na mão de Davi. Deus lhe entregou o Senhor nas nossas mãos aqui. A gente poderia muito bem agora se vingar do Senhor e fazer o Senhor passar uma vergonha nacional, o Senhor ter que indenizar a gente tudinho. Mas eu aprendi com Deus, forte não é aquele que destrói, forte é aquele que perdoa. Forte é aquele que tem a oportunidade de destruir, mas você diz, eu não vou destruir não. Eu não vou destruir não. Porque eu não posso ser igual a ele. Porque ele diz que não perdoa ninguém. Ele diz que Deus tem limite para perdoar e ele não perdoa ninguém. Mas se eu fizer isso com ele agora nesse momento, eu vou estar sendo igual a ele. E ninguém merece ser igual a ele. E eu vou fazer diferente. Eu vou falar com o doutor aqui, vou perdoar ele a esse respeito desse processo, vou liberar o perdão para ele por essa calúnia que ele inventou sobre mim aqui e vai ficar tudo certo na santa paz de Deus. E não tente, pastor, querer calar as pessoas que Deus se levantou não, viu? A gente está aqui porque Deus nos levantou, não foi homem, igreja, comprando um voto para lá, comprando um voto para cá, quem nos levantou não, quem nos levantou foi Deus. Diante dos olhos de muita gente, a gente pode até ser pequeno, mas eu não quero ser visto pelos olhos do homem, eu quero ser visto pelos olhos de Deus. Amém. O grande aqui na terra, diante de Deus, ele não é nada, e o pequenininho aqui da terra é aquele que Deus cuida e Deus protege. O Senhor veio diante da gente com dinheiro, com um exército, o Senhor partiu para cima da gente com um exército. O Senhor não quis saber que eu era cadeirante, o Senhor não quis saber da minha necessidade, da minha dificuldade, da dificuldade dos irmãos aqui, o Senhor partiu para cima. A gente foi diante do Senhor com o nome do Deus Todo-Poderoso. Por isso, hoje se cumpriu o que está na palavra. Deus é o justo juiz, meu irmão. Deus é o justo juiz, irmão Josué. Aqui se cumpriu a palavra de Deus. A palavra de Deus ia ser muita injustiça a gente ser condenado, meu irmão. Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, veio com um exército ele para cima da gente. A gente foi com o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo. E o doutor Luiz Miguel aqui, ó, colocou a gente, eu estou aqui advogando por vocês aqui. E Deus nos deu a vitória para a honra e glória do Senhor Jesus Amém. Cristo. Graças. Amém? Amém. Obrigado. Bom, gente, o nobre aqui, Josué Augusto, também tem uma palavra aí. Como é que fica aí a situação? Como é que estamos? Primeiro é uma satisfação tê-lo de volta aqui, né, reverendo? Veja só, antes de eu vir para aqui hoje, uma irmã ligou para mim, chorando, porque passou a madrugada toda em claro, vendo o mundo de cabeça para baixo, principalmente com a questão de Israel, ataques lá, agonia, mortes, não é? Não é brincadeira, você está lá no seu estado, de repente você acorda com 300, 400 mísseis sobre um bairro residencial. E a irmã dizia para mim, irmão Josué, esses homens continuam enganando-se e enganando a igreja. Ninguém prega mais a palavra de Deus, é só oba-oba, congresso, festividades, e vai enrolando. Aí eu disse para ela, eu digo, olha irmã, inclusive estamos indo hoje para mais uma audiência criminal. Houve uma ontem e houve uma hoje.
Mas, por certo, ele desistiu desse processo, não porque seja bom, Não, porque ele hoje, Ele não tem tardiamente, misericórdia. viu a besteira que fez. Sem fundamento, sem ter como provar, ele processou aqui os irmãos. Aí eu quero dizer o seguinte, o prejuízo não é só para a gente não, para a imagem da igreja está estabelecido. Você mesmo, reverendo, veio de Primavera, quantos quilômetros? Dá 85. 85 quilômetros rodados. Deixou lá suas aulas, seus trabalhos, seus negócios e vem para aqui por causa de quem? Por causa de uma denunciação falsa contra você. A mesma coisa o irmão Anthony, o nosso irmão Eric Ribeiro e o doutor Miguel, e eu, né? E doutor Miguel, que incessantemente, isso é custo, isso é gasto. Aí eu pergunto, é permitido isso para um pastor, estatutariamente, e como exemplo, e como modelo que Jesus estabeleceu, os apóstolos estabeleceram para a igreja, se portar tão inadequadamente, meu irmão, com essa atitude, essa postura? Não é postura de um pastor, não é postura de nenhum líder. Aí a questão que fica, a diretoria faz o quê? A Umadene faz o quê? A CGADB faz o quê? A membresia faz o quê? Então, o correto dele, desde o início, era ir à igreja, participar da igreja, se retratar, pedir perdão lá, primeiramente pela besteira que fez, e informar que ia cancelar, pedir desistência dos processos, e aí fica essa névoa sobre a igreja que cada vez mais desautoriza esse homem a ser o presidente de uma tão honrada instituição. Bom, meus irmãos, nosso querido Anthony também vai dar sua palavra e o doutor Luiz Miguel depois encerra com aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós estamos aqui de posse de vitória. Então, nosso companheiro Anthony. Amém, a paz do Senhor para todos. Hoje eu acredito e creio que Deus marcou esse dia em nossas vidas. Eu fui surpreendido há um tempo atrás com o link do irmão Paulo. E quando abri aquele link, vi um outdoor, que lá estava o nome do meu canal. Então eu vendo aquele outdoor, pensei, quem foi que colocou? Uns dias depois, recebi do meu advogado, doutor Luiz Miguel, homem honrado, um anjo de Deus nas nossas vidas. E ali ele me comunicava sobre um processo que o meu próprio pastor moveu contra mim por ter botado aquele outdoor. Assim estava na acusação. Eu, uma pessoa inocente. E assim foi com todos os outros irmãos, ele processando. E ali eu fiquei impressionado como é que um pastor, ele processa um membro de uma igreja, sem sequer procurar saber dele se foi ele que fez aquilo. Então hoje tive algumas surpresas, principalmente porque o nosso irmão Silvio, ele voltou e tem muitas pessoas entrando lá em contato comigo, perguntando sobre o Senhor. Acredito que muitos deles ficarão felizes em saber que o Senhor voltou, meu amado. Estávamos precisando do Senhor também nesta batalha. Também, em relação ao processo, ele achava que, acredito eu, que nós iríamos procurar ele para nos explicarmos e dizer que nada fizemos. Mas se nós somos inocentes, então é ele que tem que vir a nós, já que ele nos processou. E hoje, quando viemos para a audiência, tivemos essa surpresa que ele desistiu dos processos. Ou seja, ele processou todos os irmãos sem sequer procurar saber se foi eles. Então vejam, um pastor dando um exemplo desse. Mas eu, como professor, meus irmãos, eu me preocupo muito com o ensino. E eu fico imaginando em casa, pensando naqueles jovens que eu ensinava. Mas eu já estava na classe de adulto. Mas tem os jovens. Sabemos que hoje os jovens são mais atenados nas redes sociais do que nós. E eles veem ali nas redes sociais tantos escândalos envolvendo o seu próprio pastor. Então imagine, vocês jovens, vendo todos esses escândalos do seu pastor, do nosso pastor presidente. É lamentável. Agora me preocupo com o crescimento desses jovens.
Que exemplo esse gestor está dando para esse jovem, meu irmão? É essa parte que eu mais me preocupo, é com os jovens, meus irmãos. Mas graças a Deus que hoje foi o dia da vitória e que ele desistiu. Mas ele desistiu porque sabe que ele errou. Em relação a perdão, eu perdoo sim o meu pastor. Perdoa o meu pastor, o senhor está perdoado. Agora o senhor falta se entender com Jesus, o senhor falta se entender com a justiça. Vou conversar com o meu advogado para ver os procedimentos. Mas o senhor está perdoado sobre o que o senhor fez, a calúnia sobre a minha pessoa. Eu não coloquei aquilo e o senhor disse que eu coloquei e ainda me processou. Pois é, meus amados, hoje é um dia feliz porque teve muitas coisas boas. Bom, gente, reiterando, se você tiver uma denúncia, tá bom? Se tiver uma denúncia, alguém que queira denunciar, alguém que queira dizer, aconteceu aqui dessa forma, pode ser no extremo de Pernambuco, pode me chamar. O Atalaia está de volta, só não publico como meu nobre Josué, porque primeiro era um homem aposentado, graças a Deus, e Deus levantou ele para isso. Eu tenho 2 canais, eu trabalho em 2 cidades, eu tenho um sítio para tomar conta, eu tenho a loja da minha esposa e a principal coisa, eu tenho a minha família para cuidar. Por isso que eu não tenho essa dinamicidade, mas teve denúncia, pode contar comigo. Não precisa me dar dinheiro para combustível, não precisa de nada. Eu vou lá, onde seja ou esteja onde estiver, tá bom? As palavras finais aqui do nosso representante, do nosso ilustre advogado, me faltam até palavras aqui para descrever essa pessoa, mas ele vai dar os retoques finais, as informações finais. Muito obrigado. Doutor Luiz. Silvio, eu quero agradecer a todo esse momento que a gente está participando aqui. Eu quero agradecer também o seu retorno, que foi muito importante esse retorno, porque vai aglutinar forças exatamente para essas denúncias. O que eu quero pedir a todos os seguidores do seu canal, o de Eric, de Josué e de Anthony, é que prestem atenção em tudo que foi veiculado aqui. Preste atenção na questão da sustentação desse império. Quem sustenta esse império? Quem? Os dízimos e ofertas. Então, deixem de contribuir para a alimentação desse monstro. É um monstro que está engolindo todo mundo, está deixando as pessoas mais pobres. Tem pessoas, Silvio, que vão dormir de barriga vazia, mas estão pagando dízimo. Tem pessoa que a CELP está cortando energia, mas está pagando dízimo. Tem velhinhas que estão deixando de tomar remédio para pagar dízimo. Isso é lastimável. Eu juntei nos autos desse processo um vídeo em que tem um presbítero da igreja, mandado do pastor presidente, aí na casa das velhinhas, recolher os dízimos e ofertas. Isso é uma vergonha. Então, hoje, agora, a partir desse momento, você vai com o Josué lá no sítio da irmã Cosma. Vamos lá. Lá foi uma coisa deplorável. Como é que se destrói daquela forma uma igreja? As pessoas simples do sítio estão sofrendo um verdadeiro vexame, tanto de natureza moral como de natureza material e espiritual. Porque você vai ver pessoalmente como é que está o estado de um templo que não veio abaixo porque os irmãos foram para frente, mas tinha autorização expressa para a retroescavadeira derrubar tudo. Né? A ordem era essa. Então eu peço a quem contribui com dízimos e ofertas, transforme esses dízimos e ofertas em cestas básicas e doem a quem está precisando, doem a quem está passando fome. Isso mesmo, desse porque jeito. O que alimenta essa indústria, não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, é a captação de dízimos e ofertas. E eles utilizam de várias situações ardis para conseguir o dízimos e ofertas. Doutor Luiz, sabe que às vezes eu fico assim me perguntando? Ora, você vai para Malaquias, capítulo 3, versículo 10, tudo aquilo ali, eles utilizam. Agora, quando se fala de sábado, eles ignoram. Ora, se você está guardando uma coisa do Velho Testamento, por que não guarda sábado? Agora, eles utilizam isso e na Bíblia, e aí eu tô à disposição de qualquer um dos senhores aí. Uma entrevista comigo, vamos discutir dízimo no Novo Testamento? A gente vai.
Só é marcar, eu vou lá, chego onde você quiser. Vamos discutir o dízimo na ótica do Novo Testamento. Vamos ver se é dessa forma. Agora, gente, por favor, fecha o bolso aí. Fecha o bolso. Deixa, porque a Bíblia diz assim, que quem dá a pobres, empresta a Deus. Você dá o dízimo e enriquece os homens. Então, doutor Luiz. Concluindo, final agora, veja bem, o irmão Silvio Moura foi uma das pessoas mais corajosas que eu já vi, indo lá no Templo Central e perguntando sobre os desvios que são denunciados na mídia. Só que ele teve o celular arrancado, sofreu agressão e continua aqui, está de volta. Em breve ele estará lá na frente, comigo, todo mundo aqui, lá na frente do Templo Central, gravando mais um vídeo. Viu, irmão Silvio? A gente vai lá pessoalmente gravar na frente da igreja, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço imensamente a todos que agora vão retomar o canal de Silvio Moura. Continue com o nosso amigo Eric, o irmão Antônio, Josué, e Josué aqui vai ser o nosso futuro vereador. É um homem de credibilidade que Exatamente. A gente aqui está apoiando, porque vai ser uma voz na cidade do Recife contra tudo isso. E vai fortalecer o nosso grupo. Vai fortalecer o nosso grupo. Então, quem puder votar aqui em Recife, vote no nosso irmão Josué Augusto. 22139 é o número dele. Então eu peço aos irmãos que seguem os canais, que residem aqui em Recife, que, por favor, domingo próximo, votem nesse homem, que com certeza ele vai aumentar cada vez mais essas denúncias, tanto em razão desse segmento evangélico, como em segmento da nossa população. É o que eu tenho a dizer. Da sociedade. Muito obrigado, gente. Então, aqui o Atalaia, o Portal Atalaia encerra essa palestra e essa vitória, né? A gente sai aqui com doce do mel na boca, né, reverendo? Eu já estava pensando, rapaz, eu tô sem dinheiro, eu vou vender a cadeira para pagar o processo. E graças a Deus, deu para trás, gente, deu para trás. O Todo-Poderoso de Pernambuco arregou. Aí agora a gente, não parou nada não, parou esse processo. Mas as denúncias vão continuar. Então, é bom chamar, tá certo? Reunir a igreja, prestar conta do que entra, do que sai, quanto o pastor ganha, quanto esses senhores aí ganham. Senão a coisa vai piorando e piorando e piorando. E daqui a uns dias vocês não têm esse luxo que tem hoje. Se bem que tem muitos investimentos aí, né? Então, a gente fica desse jeito. Que Deus abençoe todos aqueles que combatem a corrupção dentro da casa de Deus. Que Deus fique com Deus, que Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.